Olá, meus irmãos e amigos ouvintes desse canal. Eu sou o diácono Marcos Lima, servo da casa do Senhor. Saúdo a todos com a paz de Cristo e que sua graça e misericórdia seja derramada sobre nós. Hoje eu irei falar do segundo capítulo, ou segundo episódio, ou segunda parte, extremamente importante e sério, que é a libertação espiritual. Eu agradeço ao nosso Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, aprendendo um pouco mais a respeito do nosso maravilhoso Deus. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade desde já, te pedir que se inscreva nesse canal e o compartilhe, a fim de que mais pessoas sejam abençoadas. Dessa forma, você estará também fazendo a obra de Deus. Amém? Ative o sininho das notificações, assim você ficará sabendo dos novos vídeos que eu publicar. Se torne membro desse canal e estaremos juntos nessa caminhada junto à nossa salvação. Podem comentar, sugerir estudos e colocar suas dúvidas abaixo nos comentários. Eu irei ler e respondê-los à luz da Bíblia. Nessa segunda parte, eu vou falar de outros assuntos também referentes à libertação que nós precisamos passar. No momento, uma coisa que está muito em alta são os jogos online. Esses jogos online oferecendo dinheiro e acaba aguçando principalmente a ambição dos jovens. E esses jogos eles viciam também, porque na maioria das vezes, por oferecer dinheiro, o jovem já fica viajando ali, achando que vai ficar rico. E aí ele vai poder comprar tudo que ele tem vontade. Só que isso aí não deixa de ser uma forma também de prender esse jovem. Ele passa a ter uma vida totalmente diferente, ficando online o tempo inteiro, escravo daquela situação ali, daquele jogo. Então ele pensa que vai ficar rico e acaba ficando viciado. E deixa de estar jogando um futebol, de estar namorando, de estar passeando, de ir nos cultos, de estar participando com outras pessoas de outras atividades para ficar ali 24 horas online. Ele acaba perdendo o dinheiro que ele tem, o tempo, deixando de ter uma vida normal com outras pessoas, porque ele está ali viciado. Então, essas ofertas de jogos online, isso também não vem de Deus, porque te deixa escravo daquela situação, e essa não é a vontade de Deus. Deus não quer isso para a vida de ninguém. Deus nos colocou nesse mundo para a gente ser livre. Então, nós não podemos ser escravos. Infelizmente, muitos jovens estão entrando nisso. É pôquer online, é apostas de jogos de futebol, de campeonato brasileiro. E os jovens vão entrando nisso. Ficam o tempo inteiro ali online e não enriquecem, não conseguem ganhar nada com isso, só perdem tempo e ficam presos a isso. Então, eu estou hoje falando sobre isso porque também é uma coisa da qual o jovem precisa se libertar. Outra coisa também que a gente vê muito são as pornografias, pessoas presas à pornografia. Existem duas redes de internet, que é a Deep Web e a Dark Web. Essas redes de internet, a Dark Web, que significa teia escura, ou rede escura, ou anonimato, quem frequenta essas redes, ele não quer ser identificado. E dificilmente quem não quer ser identificado, ela está cometendo alguma coisa boa, né? Ela sabe que ela está errada em estar ali, procurando pornografia infantil, comercializando vídeos com pessoas também que estão ali nessa obscuridade, nesse anonimato. Isso não é de Deus. A pornografia com adultos já não é de Deus. O cara, muitas vezes casado, deixa de procurar a esposa para ficar ali vendo pornografia. Isso não é de Deus. E quando se trata de criança, aí já é até crime. Então as pessoas frequentam ali a Deep Web, a Dark Web,
A Deep Web, que significa uma internet profunda. Existem três tipos de internet. Essa que eu estou usando agora, eu vou fazer uma comparação com o iceberg. Essa que eu estou usando agora, que a maioria das pessoas comuns, que não precisam se esconder, usam, ela seria aquela ponta do iceberg que fica para cima do mar. Aquela internet que pode ser vista. Não tem nenhum problema você navegar por ela. E tem a Dark Web e a Deep Web. A Deep Web seria essa um pouco abaixo ali do mar, que também não é vista. Essa dali, essa rede não tem só bandidos. Tem donos de banco, esses sites que armazenam cena dos clientes, segredos financeiros, hospitais usam, né? A polícia também usa. Então, é uma internet que não é acessada por qualquer um. Mas muita gente que quer se esconder, que quer ficar traficando, que quer ficar vendo pornografias, comercializando, cometendo algum tipo de crime, traficando armas, traficando crianças, traficando órgãos, eles usam também essas redes que são muito difíceis de ser rastreadas. Então, existe a Dark Web, que seria aquela última lá de baixo, na ponta do iceberg, abaixo do mar, muito difícil de ser rastreada. Então, essas pessoas que usam, elas precisam se libertar também, né? Porque com certeza estão cometendo algum crime para estarem ali usando. Então, você que usa isso aí, que está ouvindo agora esse vídeo, você procura se consertar com Deus, porque no momento que agora você está sendo avisado, você está sendo esclarecido, você vai ser cobrado de Deus sobre essa sua atitude, do que você vem fazendo usando essas redes de internet. E aí você entra naquela parte de pornografia infantil. O homem que sente atração por crianças, que fica comercializando esses vídeos, que tem atração sexual por criança, é um homem que está totalmente diabólico. O homem com uma mentalidade dessa, ele está a serviço de Satanás, ele precisa se libertar disso. Porque além dele correr o risco de parar numa cadeia, passa anos da vida ali, ele ainda pode ir para o inferno se ele morrer nesse estado. Então, o Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçam, porque delas é o reino dos céus. Então, Deus ele tem um cuidado com a criança, por causa da pureza desse coração. E aí tem homens que conseguem ter malícia com criança. Então, esse homem precisa de uma libertação espiritual urgente. E se você está passando por isso, antes que você seja descoberto e seja humilhado e vá preso, ou morra nesse estado, procure dobrar o teu joelho e se arrepender desses males. Porque Deus ele pode te libertar e te transformar, ele tem esse poder. E ainda falando de pornografia, aquele homem que fica ali gastando o tempo da vida dele, ao invés de dar a devida atenção para sua esposa, a devida honra para ela, ele fica ali vendo essas pornografias, esse homem está perdido também. Esse casamento está fadado ao fracasso. Muitos homens que ficam vendo pornografias, quando vão se relacionar com a esposa, nas raras vezes, né? Ele ainda quer ficar tratando a esposa dele como o ator trata aquela atriz. E não é para isso. A esposa é para receber a devida honra. A esposa é para receber a devida atenção, receber carinho. Ela é mãe dos seus filhos. Então pare com essas pornografias e se dedique à sua família, à sua esposa, aos seus filhos. Se liberte disso. Jesus ele nos chama para a libertação, para vivermos uma vida feliz. E o rei Salomão, ele fala sobre a tentação que muitos homens vivem. Lá em Provérbios, no capítulo 5, eu vou ler aqui um pouco desse texto, que fala assim: Filho meu,
Atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina os ouvidos para que conserves a discrição. Os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. As suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Seus pés descem à morte, seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, não te aproxime da porta da casa dela, para que não deis a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos seus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do seu trabalho não entre em casa alheia. Então eu vou parar por aqui, mas você pode ler aí Provérbios 5, que a tentação é muito bem ilustrada nesse capítulo, onde Salomão descreve como uma mulher, essa mulher sedutora. Com palavras de lisonjas, ela seduz o jovem inocente, a quem falta prudência e justiça. As suas palavras são agradáveis como mel, e ela age como agiu a antiga serpente no paraíso, apresentando o fruto proibido, bom para ser comido, e desejável e agradável aos olhos. Está lá em Gênesis 3, no versículo 6. Depois que Adão e Eva pecaram, eles tiveram vergonha do que haviam feito, perceberam que estavam nus e foram se esconder. Então o pecado é assim, nos aprisiona, nos envolve e nos expõe à vergonha. Igual quando acontece o adultério. O sujeito conhece uma mulher, ou vice-versa, né? Inicialmente se sente atraído pela beleza, sendo usado. Aí até aí a visão, né? É o sentido que vem sendo usado, a visão. Depois inicia uma conversa onde é usada a audição. Depois uma aproximação e aí existe o toque, onde é usado o tato. Depois o cheiro, que é onde é usado o olfato. Todas essas etapas se resumem à concretização do pecado, e o único modo de vencermos é nem iniciar. Em qualquer dessas etapas, o homem pode dizer não e se arrepender, mas a cada etapa avançada vai ficando mais difícil. O salmista diz no Salmo 119 o seguinte: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Isso está no Salmo 119, versículo 11. Precisamos ficar o tempo todo vigilante, porque o nosso adversário não dorme. Eu já ouvi pessoas dizendo: por que Deus permitiu essa traição? Porque Deus nos deixou a sua palavra, que é uma bússola e um manual de vida, e nos deixou o Espírito Santo, que nos conduziria a toda a verdade. Mas o homem tem o livre-arbítrio, a sua vontade própria. E esse homem, se quiser viver fazendo a própria vontade, ele poderá fazer, mas irá arcar com as consequências. Deus não é o culpado dos nossos erros e pecados. Então agora eu quero falar sobre possessões espirituais. Eu tinha dito que falaria sobre isso. E na Bíblia ele mostra, Jesus ele nos traz vários versículos onde exemplifica essa manifestação demoníaca nas pessoas. Então eu vou ler alguns aqui. Em Marcos 1:32, diz assim, ó: e tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Então o outro aqui diz assim, lá em Atos 8:7, pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Um outro versículo aqui,
que está em Lucas 13:11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada. Não podia de modo algum endireitar-se. O outro aqui, que está na palavra de Deus também. Deixa eu ver aqui. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos ou lugares áridos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. Então a gente vê que tem vários versículos aqui, são mais de 20, que eles mostram a atuação dos espíritos na vida do ser humano. Então a gente não tem como ignorar que existem pessoas que manifestam esses espíritos, pessoas que incorporam, pessoas que andam com esses espíritos no corpo. Então essas pessoas precisam de libertação. Então, o que acontece? Quem são essas pessoas? Quem pode manifestar e quem não manifesta? Vamos analisar aqui esse texto. E diz assim, ó, quando as pessoas que facilmente podem manifestar esses espíritos, acontece mais facilmente com pessoas que já abriram suas vidas e se entregaram através de rituais macabros a entidades. Mas pode acontecer também na vida daqueles que passam uns anos da vida nutrindo sentimentos como ódio e mágoas, sentimentos de vinganças, pessoas que vivem suas vidas o tempo todo em busca de uma vingança. Ainda que a pessoa tenha sofrido uma injustiça, ou uma violência, ou uma traição, a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. Conforme diz em Romanos 12:19, nos vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Eu sei que é difícil não querer se vingar, mas passar anos da vida em busca da vingança é permitir que Satanás ocupe o coração e reine, e sua vida vai ser realmente uma destruição total. Então, dobre os joelhos e entregue a Deus. Entregue esse problema nas mãos de Deus que está te consumindo. E viva a leveza do jugo suave e do fardo leve de Jesus. Então, não é só assim que pessoas que um dia frequentaram terreiros de macumba ali, que receberam espíritos ou que fizeram entrega do corpo, rasparam a cabeça, tomaram banho de sangue. Não é só essas pessoas que podem chegar na igreja e manifestar. Não é só essas pessoas que vão andar por aí com o espírito no corpo. Dependendo de como está o seu coração, de como você vive, destilando ódio, mágoa, vendo tudo com maus olhos, com pessimismo, você pode estar sofrendo uma atuação maligna também. Então você tem que buscar se libertar disso. Não dá para viver assim. Inclusive, quem vive assim se torna até uma pessoa difícil de convivência. Então você tem que buscar se libertar disso. Se você não consegue sozinha limpar o teu coração, tirar essa mágoa, esse rancor, ver as pessoas com outros olhos, com olhos melhores, porque a palavra de Deus diz assim, olha, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Isso quer dizer que é como você vê as pessoas, como você vê o mundo que você vive, cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancores, com aquela negatividade em tudo. Você precisa de ajuda. E quem é que está apto para fazer isso? Quem pode te ajudar? Em Marcos 9:29, é relatado uma situação onde os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. Então Jesus disse para eles que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração.
esse jejum não seria feito pelo endemoniado, e sim por aquele que tentou expulsar o espírito imundo. Jesus disse mais: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isso está em Lucas 10:19. Então, assim, você que se propõe, que está na igreja, que já está liberto, é necessário que você já esteja liberto para você querer libertar alguém em nome de Jesus, né? Primeiro você tem que estar pronto para poder ajudar. E aí você que se propõe a fazer esse trabalho, você tem que ter uma vida de jejum, de oração, uma vida de santidade. Buscar em Deus essa santificação, a fim de ajudar alguém, né? Então, depois que você ora por alguém, que você expulsa aquele espírito imundo da vida da pessoa, aí você pode também orientar ela a fazer jejum, porque ela jejuando e orando, lendo a Bíblia, louvando a Deus, se envolvendo com outros irmãos na igreja, se distanciando um pouco das coisas do mundo, essa pessoa vai ter mais facilidade para se libertar. Então, se você pode orientar ela a fazer isso, mas você que vai orar e expulsar um demônio, você tem que ter uma vida reta, uma vida com Deus, uma vida consagrada a Deus. Você não pode ir de qualquer maneira, com a vida toda errada também não. Então aqui diz o seguinte também, ó. Após expulsar o espírito imundo, a pessoa deve ser bem orientada. Ela vai ser curada, né? Esse poder que Deus nos dá não é nosso, é dom de Deus. E em nome de Jesus que o cristão sincero pode usá-lo. Ao tentar expulsar um demônio, o servo de Deus precisa ter o sentimento de compaixão e misericórdia sobre a pessoa que está sendo liberta, pois Jesus tratava o endemoniado como alguém doente na alma, que precisava ser curado. Uma pessoa endemoniada é uma pessoa que está sofrendo, e só o poder de Deus pode ajudá-la e socorrê-la nessa hora. Cuidado para não ficar com o coração cheio de orgulho após expulsar um demônio, pois esse orgulho não vem do Senhor. Portanto, vigie, fique atento. Você não pode ficar expulsando demônio na igreja e ficar andando com peito de pombo no meio da igreja, recebendo papinha nas costas, enchendo o coração de orgulho. Senão Deus deixa de te usar. E ainda existe o risco do teu coração ficar tão cheio de orgulho que daqui a pouco você é que pode estar manifestando. Porque o coração cheio de orgulho, cheio de vaidade, não é um coração que provém de Deus. Então você deve vigiar nesse sentido, entender que esse poder, esse dom, ele é de Deus. Ele está te emprestando, você está sendo um vaso para a honra e glória de Jesus. Então, eu vou terminar por aqui esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado. É um assunto bem amplo, né? Por isso eu precisei usar 2 vídeos. Mas que Deus venha nos abençoar, venha nos fortalecer e venha nos conduzir à nossa salvação eterna. Desejo a todos um excelente dia, que Deus venha nos abençoar, nos fortalecer, nos envolver e nos encher da sua graça. Eu agradeço a atenção de todos até aqui, um forte abraço a todos, que Deus os abençoe abundantemente em nome de Jesus. Um abraço a todos.